Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Rua do Medo 1666, que é o terceiro filme da trilogia Rua do Medo que tá rolando aí na Netflix, como esse evento que mistura filme e série. Já tem vídeo sobre os dois filmes anteriores, que eu vou linkar aqui na descrição, e como esse vídeo aqui, ou ele vai sair logo no mesmo dia da estreia do terceiro, ou na semana seguinte à estreia, eu vou me permitir falar sobre a trilogia como um todo. Então, se você não viu os filmes anteriores, vê os primeiros vídeos, porque lá eu faço uma coisa mais sem spoiler, beleza? Esse aqui também não vai ter muito spoiler, mas pra falar desse filme eu vou depender um pouquinho do contexto dos filmes anteriores. E assim como no resto da cobertura de Rua do Medo, eu consegui entrevistar o elenco e a diretora, então tem também alguns trechinhos aí de perguntas que eu fiz pra eles. Então tá, nessa trilogia a gente viu que existe essa cidade chamada Shadyside, que tem passado por coisas muito bizarras aí ao longo dos séculos. Volta e meia, sempre tem alguém que é teoricamente possuído pelo espírito da bruxa Sarah Fier e acaba matando uma galera. A gente viu isso acontecer no primeiro filme, em 1994, depois teve o flashback lá em 1978, e aí no final do segundo filme, a nossa heroína, né, que é a Dina, a protagonista do 1994, acaba encostando no corpo da bruxa Sarah Fier e meio que se transportando pro papel da própria bruxa, lá em 1666, que teria sido o ano em que ela foi executada por ser uma bruxa e teria jogado aí a maldição sobre Shadyside, quando ela ainda nem se chamava Shadyside. Na verdade, era uma vila ali chamada Union, que depois se dividiria entre as cidades de Shadyside e Sunnyvale, que é a cidade que sempre dá tudo certo, e Shadyside é a cidade que sempre dá tudo errado. E eu perguntei pra Kiana Madeira, que é a atriz que interpreta a Dina, sobre o que ela achou de ter interpretado a Sarah Fier. Something that I always knew going into it, but I was surprised at how it specifically tied into the whole story. I only really understood that when I read all three films, but even from my first audition, I knew that I would be playing two different characters. But I was surprised and so excited about how it specifically played into everything, you know, and like playing that character was so incredible and like so close to my heart. It was a beautiful experience. E esse filme, ele já começa de uma forma bem diferente dos outros dois, né? Porque, como eu falei nos outros vídeos, os outros dois filmes, eles são uma homenagem bem nítida aos filmes slasher, né? Que são aqueles filmes com muito sangue, com aquele assassino que tem um facão que vai correndo atrás da galera, ou um machado, né, no caso do 78, mas de qualquer maneira, sempre aí um objeto cortante que vai dar muito sangue, vai matar geral, sendo o 94 uma homenagem a esses filmes mais modernos, e o 78 mais uma vibe dos slashers antigos, por exemplo, Sexta-feira 13 e tudo mais. Só que esse terceiro filme, ele tem uma vibe bem mais diferente, na minha opinião. Ele não tem tanto essa vibe do sangue, do slasher e tal, e vai numa coisa mais psicológica, mais de tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, num estilo meio A Bruxa, Bebê de Rosemary, que são esses filmes mais lentos, mas não num sentido ruim. São lentos naquele estilo slow burn, sabe? Que a coisa vai crescendo e vai aumentando a tensão. O que causa um certo estranhamento, né? Porque você fica pensando, bom, os outros dois filmes foram aquela matança, aquela coisa toda, não sei o quê. O que vai rolar nesse? Quando que vai ter a sanguinolência toda? E o que eu achei muito legal é que a gente vai ficar na expectativa de o que vai causar essa maldição de Shadyside. Esse filme é a origem de tudo, né? Seria o momento que a Sarah Fier foi executada como bruxa. Então, quando que ela vira esse personagem? Porque a gente viu ela parecendo uma adolescente normal nesse começo do filme. Ela parece ser amiga de todo mundo. O que tá rolando? E aí tem uma coisa no terceiro filme que talvez tenha deixado muita gente confusa na hora dos trailers e tudo mais. Porque deu a impressão de uma história meio viagem no tempo, né? Por que esses personagens estão vestidos com roupas do século XVII se eles são dos anos 90 ou dos anos 70? Pois é, porque assim, essa trilogia foi filmada toda junta. E aí, esse momento do terceiro filme, como é a Dina meio que revivendo as memórias da Sarah Fier, eles pegaram os atores dos filmes anteriores e meio que reaproveitaram o elenco em papéis diferentes. E aí, alguns personagens têm conexão com o papel deles nos outros filmes e outros não têm. E o legal é a gente tentar descobrir quais que tem, quais que não tem. Um exemplo bem básico, a Kiana Madeira e o Benjamin Flores Jr., o Benji,
eles continuam sendo irmãos entre esses dois períodos. A Olivia Wilde, que interpreta a Sam, também vai interpretar o interesse amoroso da Sarah Fier nesse período. Ela também faz parte de uma família que é super homofóbica, e isso vai atrapalhar a relação das duas e tal. Então você tem algumas conexões ali, os personagens parecem que fazem referência a alguns que aparecem aí ao longo dos filmes. Isso traz uma coisa bastante interessante, que é que esse trio que interpreta a Dina, a Sam e o Josh, eles estão nos 3 filmes com bastante participação. Eu acho muito difícil falar muitos detalhes dessa história sem dar spoilers, mas eu queria dizer que eu acho que o terceiro filme, apesar dele ser muito diferente dos filmes anteriores, ele foi o que coroou essa trilogia pra mim. Eu acho que ele se conecta muito bem com as outras duas histórias e ele ressignifica essas histórias de maneiras muito legais. Eu acho que ele fez ao mesmo tempo várias coisas legais, assim, porque ele foi ao mesmo tempo uma homenagem aos filmes clássicos, mas ao mesmo tempo ele pegou essa tendência que a gente tem tido de humanizar personagens vilanescos, como a gente tem visto, por exemplo, com Cruella, teve com a Malévola, etc. E eles trouxeram um pouco isso pra uma trilogia de terror. Não que não existissem tentativas de humanizar personagens de histórias de terror antes, existem várias, mas na mesma trilogia lançada logo de cara, antes que o personagem se torne um vilão popular, etc., eu achei muito legal eles já lançarem e já desconstruírem e botarem essa história um pouco mais pé no chão, em vez de simplesmente falar, tem essa maldição e pronto. E eu acho que isso tem muito a ver com a intenção da diretora, que ela quer fazer uma homenagem, mas ela quer mudar quem são os protagonistas dessa história. I think that at the end of the day, the trilogy is about being told that you're an outsider, that you're other over and over again, and learning that, no, you can take control of your own narrative, you can and you can change it. You can change that narrative. And that, I think, is the hope of like what you feel coming out of the world of Fear Street and Shadyside. Isso é uma coisa que eu gostei muito nessa trilogia, porque eles colocam de uma forma tão natural o relacionamento entre duas mulheres, e de uma forma que eu acho bastante interessante, que é, você naturaliza o relacionamento, mas você não finge que homofobia não existe. Porque quando você vai ter representação de casais do mesmo gênero, você costuma cair em algumas ciladas às vezes. Ou você transforma aquilo num sofrimento, então é tudo pautado pelo sofrimento, aquele clichê do bury your gays, né, que basicamente não pode ter nenhum casal LGBT feliz sem acontecer uma desgraça. Ou você cai no mundo cor-de-rosa em que não existe homofobia, ninguém nem chega a mencionar a possibilidade de existir. Que pra muitas obras é uma saída, não tô falando que é um problema você ter situações assim, mas eu acho que essa trilogia conseguiu colocar esses relacionamentos de uma forma que é muito real, assim, sabe? Você tem um casal que se ama e você vai ter um círculo próximo que super aceita e que super lida bem, mas vai ter gente que não vai lidar bem. E isso, infelizmente, é um reflexo de como as coisas ainda são, e eu acho que a maneira que foi mostrada de uma forma integrada com o enredo desse terceiro filme, e dos outros filmes também, né? Eu acho que foi um jeito bem interessante de mostrar essa história. Eu não quero dar spoilers aqui, mas eu realmente acreditei no que estava sendo mostrado ali. Eu acho que foi mostrado de um jeito bem legal. E eu acho que as repercussões da forma que elas são mostradas e as interações delas com os outros personagens, as coisas que acontecem com os jovens ali naquela vila, são um exemplo muito emblemático de coisas que eu cito no meu vídeo de bruxas na cultura pop. Eu acho que tem tudo a ver com a representação das bruxas na cultura pop, mas não só na representação na ficção, como também na percepção popular do que é uma bruxa, do que fazia mulheres serem acusadas de bruxaria e tudo mais. E antes de encerrar, eu vou entrar num momento mais spoilerístico aqui, que é sobre a parte final desse filme. E agora eu vou chamar aqui algumas perguntas que eu fiz na última entrevista, que foi a entrevista com o elenco adulto, que participou também dos 3 filmes aí. A gente tem a Gillian Jacobs, por exemplo, que interpreta a Ziggy adulta, a única adulta ali a ter sobrevivido até hoje a maldição de Shadyside. E eu perguntei pra eles como que é ser a galera adulta na sala. It was a really funny experience that it never felt like that. It's odd to say, but that group of young actors even sounds sort of strange to say, that they are everyone. We were all just each other's contemporaries, and they're just so inspiring and such a incredible group of people that I felt younger than them most of the time. I was just in awe of them most of the time, and just watching them and how they, not just how they worked, but how they thought and how they connected to each other. It was just very special. It never felt like I was like the older. They'll think something differently. They'll have a different opinion.
say. Really? Yeah. I think for me, it's on most sets that I'm on, it's actually not that for me. So it was kind of a reversal to be in that kind of in that position on a set. So it was interesting to sort of to see, but you again, like just piggybacking on what Ash said, they're just so incredible. They're just such professionals. So you just feel like you're like, they're just your contemporaries. You're just, we're learning from them, if they learned anything from us, I can say for sure we learned from them, so. Enfim, eu acho que o terceiro filme dessa trilogia foi o que eu mais gostei de todos, mas ele só é legal por causa do contexto dos outros dois. Então foi aquela coisa que, assim, você pode até ver o terceiro isolado, mas eu acho que ele só funciona dentro da trilogia, então não recomendaria você ver ele sozinho, sabe? Porque você pode até gostar e entender, mas os outros dois trazem a importância da personagem da Sarah Fier, da maldição em cima de Shadyside, por que as coisas são assim. Eu achei muito legal essa ideia de você ir voltando na história pra entender a origem de todo esse mal. Eu não sou a maior fã da revelação de como é o final, eu acho que no final as coisas ficaram um pouquinho corridas, mas eu acho que valeu a pena. Como eu falei no primeiro vídeo, eu não sou uma pessoa que vê muitos filmes de terror, e essa trilogia me deu vontade de ver mais filmes de terror. Apesar de eu não curtir sustos e tudo mais, eu tenho percebido cada vez mais que eu gosto desse tipo de história, em alguns casos muito específicos. Por exemplo, tem vídeo aqui no canal de Um Lugar Silencioso, tem vídeo aqui no canal de O Homem Invisível, que são filmes que são de suspense, mas tem alguns elementos de terror também. Eu percebi que eu gosto desse tipo de história, então realmente o terceiro filme eu acho que foi o que mais me lembrou essa vibe, e por isso eu curti ele tanto assim. Enfim, esse vídeo tá ficando gigante, mas eu espero que vocês tenham gostado da cobertura aí da trilogia Rua do Medo. Eles deixam um gancho pra uma próxima, não sei se vai acontecer, mas comentem aqui embaixo as teorias de vocês pro que pode acontecer aí pra frente, e também o que vocês acharam dessa trilogia. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!